Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma história poderosíssima que encontramos nos evangelhos. É uma narrativa sobre duas crises que pareciam não ter solução e sobre como um único toque foi capaz de mudar tudo. Para começar, vamos pensar numa coisa que, olha, talvez todo mundo já tenha sentido na pele. O que se faz quando uma situação parece simplesmente impossível, sem saída mesmo? Bom, a nossa história nos leva para a beira de um lago. Imagina só a cena. Uma multidão enorme, todo mundo se acotovelando, se espremendo ao redor de Jesus. No meio daquela confusão toda, aparece Jairo. E ele não era qualquer pessoa, não. Era um líder da sinagoga, um homem de status. Mas sabe como é? O desespero de um pai apaga qualquer orgulho. Ele simplesmente se lança aos pés de Jesus, ali na frente de todo mundo, num ato público de fé e de súplica. A única esperança dele era que um toque de Jesus pudesse salvar sua filha. Jesus aceita o pedido. E a missão para resolver essa crise urgente começa. Mas o caminho até a casa de Jairo, esse caminho está prestes a ser interrompido de uma forma que ninguém poderia imaginar. E é exatamente aqui que a história de Jairo dá uma pausa. Porque no meio do caminho tem outro drama acontecendo. Um drama que, olha, já se arrastava por 12 longos anos. Vamos tentar entender a situação dessa mulher. Pensa só, 12 anos de sofrimento contínuo. E não era só uma dor física, não. Era a ruína financeira. Ela gastou tudo o que tinha. E, talvez o pior de tudo, um isolamento social profundo. Pelas normas da época, a condição dela a tornava impura, afastando-a de todos. E aqui a gente vê um contraste que é incrível. De um lado, Jairo, o líder importante, fazendo o seu apelo em público. Do outro, uma mulher anônima, socialmente isolada, que se move em segredo. Duas vidas totalmente diferentes, unidas por uma única e desesperada esperança: Jesus. É nesse ponto que a história dela atinge o seu clímax, impulsionada por uma única e poderosa convicção. Isso não foi um pedido em voz alta, sabe? Era uma convicção que vinha de dentro, uma fé que a impulsionou a desafiar as regras sociais e a agir. Ela não ficou esperando passivamente, ela abriu caminho pela multidão, se movendo em direção à sua única esperança. E o resultado foi imediato. Um único toque, motivado pela fé, foi o suficiente. Naquele exato momento, 12 anos de sofrimento chegaram ao fim. A pergunta de Jesus parece até estranha para os discípulos. Afinal de contas, todo mundo estava apertando ele. Mas este toque foi diferente. Não foi um esbarrão acidental. Foi um toque de fé que extraiu o poder de cura. Jesus percebeu que alguém o tocou com uma intenção radical de confiança. E a resposta de Jesus é transformadora. Ele não apenas confirma a cura física, ele vai além. A chama de filha, restaurando sua dignidade e seu lugar na família de Deus. Ele a elogia publicamente, reintegrando-a à comunidade da qual ela esteve afastada por tanto tempo. A cura foi completa, física, social e espiritual. Só que, enquanto essa cura milagrosa acontece, o tempo está passando para Jairo. E no meio dessa celebração, o foco da história muda drasticamente. Para ele, as notícias que chegam são as piores possíveis. Imagina o peso dessas palavras. A mensagem que chega da casa de Jairo é um golpe devastador que parece apagar qualquer resquício de esperança. Para a lógica humana, a história tinha acabado ali. Fim de jogo. Mas neste momento de desespero absoluto, Jesus oferece uma perspectiva completamente diferente, desafiando a própria realidade da morte. E aqui está o ponto de conexão crucial. Jesus usa a cura que todos acabaram de testemunhar como uma lição ao vivo para Jairo. É como se ele dissesse: você acabou de ver o que a fé pode fazer. Agora, segure-se nessa mesma fé. Não tenha medo, apenas creia. E o que acontece a seguir desafia todas as expectativas. Jesus entra na casa, ignora o luto e o escárnio e, com um simples comando, uma ordem direta, traz a menina de volta à vida. A palavra dele tem poder sobre a própria morte. E isto ilustra brilhantemente o tema central, não é? A fé não é uma espera passiva. Tanto a mulher quanto Jairo nos mostram que a fé verdadeira é uma atitude que nos leva a agir, a dar um passo corajoso em direção à esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Então, qual é a grande lição dessa narrativa? Primeiro, que a fé verdadeira nos move à ação.
E segundo, que a presença de Jesus é transformadora. Um simples ato de confiança pode mudar tudo. A cura que ele oferece vai além do físico, restaurando a pessoa por completo. E a história nos lembra de sua promessa de estar sempre ao nosso lado. Basta ter fé para que ele haja, mesmo quando tudo parece ter chegado ao fim. Para finalizar, fica essa reflexão. Talvez a maior lição de Jairo e da mulher com hemorragia não seja sobre não ter medo, mas sobre encontrar a coragem através da fé para agir mesmo sentindo medo.